A tela permaneceu escura, uma vastidão vazia que parecia engolir a luz. De repente, um chiado agudo irrompeu, distorcido, como a agonia de um rádio sintonizando o nada. Entre os ruídos fantasmagóricos da estática, uma voz embargada, quase um sussurro, ecoou. Valada. Ela nunca existiu, não é? A pergunta pairava no ar, carregada de uma dor tão antiga quanto o próprio tempo, um lamento por algo que fora e não era mais. Ou talvez nunca tivesse sido. Valada. O nome ressoava com a melodia suave dos rios e o cheiro da terra molhada. Era uma pequena comunidade, aninhada em um vale esquecido, longe das estradas principais e do burburinho das cidades. Isolada, sim, mas não sem vida. Pelo contrário, Valada pulsava com uma história rica, tecida nas conversas ao redor da fogueira, nas canções entoadas pelas avós e, acima de tudo, nas mãos habilidosas de seus tecelões, que transformavam fios em tapeçarias que contavam lendas. Cada casa, cada pedra, cada trilha carregava consigo séculos de memórias. No coração dessa tapeçaria viva estava Sofia, jovem, com olhos curiosos e um amor inabalável por sua terra. Sofia era uma historiadora local, dedicada a desvendar e preservar cada fragmento do passado de Valada. Sua paixão era um legado, passado a ela por seu avô, Elias. Elias não era apenas seu avô. Ele era o guardião das histórias, a memória viva de Valada. Seus dedos enrugados, que um dia manejaram o tear com maestria, agora folheavam livros antigos e apontavam para fotos desbotadas, cada gesto uma lição, cada palavra uma ponte para o passado. A conexão entre eles era profunda, um laço de sangue e de solo, enraizado na mesma terra que amavam. Foi Elias quem primeiro notou pequenas anomalias, quase imperceptíveis a princípio. Um dia, ao tentar mostrar a Sofia a localização exata de uma antiga fonte termal em seu tablet, Valada simplesmente não apareceu no mapa online. Ele tentou novamente e de novo. Nada. A princípio, ele riu, atribuindo a falha à sua própria falta de jeito com a tecnologia moderna. Mas os incidentes se acumularam. O GPS de um entregador que nunca conseguia encontrar o caminho, sempre desviando para vilarejos vizinhos. Erros estranhos em registros digitais de propriedades, onde Valada era mencionada, mas sem coordenadas exatas, como se fosse um fantasma geográfico. Valada estava, lenta e silenciosamente, desaparecendo do mapa digital. Sofia, alarmada pelas preocupações de seu avô, tentou alertar as autoridades. Ligou para órgãos governamentais, para empresas de mapeamento, para qualquer um que pudesse dar uma explicação. Mas suas chamadas eram recebidas com ceticismo, por vezes com desdém. Ela era vista como uma excêntrica, uma jovem historiadora apaixonada demais por uma vila que, para o mundo exterior, mal existia. A própria comunidade de Valada, acostumada ao isolamento, inicialmente ignorou o fenômeno. Para que precisavam de mapas digitais se sabiam o caminho de cor? A complacência, porém, não durou. O primeiro a sentir o impacto real foi um jovem morador, filho de um dos tecelões, que havia se mudado para a cidade grande em busca de oportunidades. Ele tentou guiar um amigo até Valada usando o celular, mas a cidade simplesmente não aparecia. Confuso e mais tarde assustado, ele retornou, sua voz trêmula ao relatar a experiência. É como se não existíssemos, ele sussurrou, e o medo começou a se espalhar. Elias, vendo o pânico nos olhos de Sofia e dos vizinhos, sentiu uma confirmação gelada de seus piores temores. Com as mãos trêmulas, ele puxou de um baú empoeirado um antigo diário de família, com páginas amareladas e capa de couro gasta. Sombras, leu Sofia, e o esquecimento digital. O diário falava de eventos semelhantes, de uma maldição que assombrava Valada há gerações, apagando-a da memória do mundo. A revelação mais chocante veio nas últimas páginas.
uma antiga disputa por terras décadas atrás, com uma corporação tecnológica que havia sido apagada da história, mascarada como um acidente. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A tela permaneceu escura, uma vastidão vazia que parecia engolir a luz. De repente, um chiado agudo irrompeu, distorcido, como a agonia de um rádio sintonizando o nada. Entre os ruídos fantasmagóricos da estática, uma voz embargada, quase um sussurro, ecoou. Valada. Ela nunca existiu, não é? A pergunta pairava no ar, carregada de uma dor tão antiga quanto o próprio tempo. Um lamento por algo que fora e não era mais, ou talvez nunca tivesse sido. Valada. O nome ressoava com a melodia suave dos rios e o cheiro da terra molhada. Era uma pequena comunidade, aninhada em um vale esquecido, longe das estradas principais e do burburinho das cidades. Isolada sim, mas não sem vida. Pelo contrário, Valada pulsava com uma história rica, tecida nas conversas ao redor da fogueira, nas canções entoadas pelas avós e, acima de tudo, nas mãos habilidosas de seus tecelões, que transformavam fios em tapeçarias que contavam lendas. Cada casa, cada pedra, cada trilha carregava consigo séculos de memórias. No coração dessa tapeçaria viva estava Sofia. Jovem, com olhos curiosos e um amor inabalável por sua terra, Sofia era uma historiadora local, dedicada a desvendar e preservar cada fragmento do passado de Valada. Sua paixão era um legado, passado a ela por seu avô, Elias. Elias não era apenas seu avô, ele era o guardião das histórias, a memória viva de Valada. Seus dedos enrugados, que um dia manejaram o tear com maestria, agora folheavam livros antigos e apontavam para fotos desbotadas, cada gesto uma lição, cada palavra uma ponte para o passado. A conexão entre eles era profunda, um laço de sangue e de solo, enraizado na mesma terra que amavam. Foi Elias quem primeiro notou. Pequenas anomalias, quase imperceptíveis a princípio. Um dia, ao tentar mostrar a Sofia a localização exata de uma antiga fonte termal em seu tablet, Valada simplesmente não apareceu no mapa online. Ele tentou novamente e de novo. Nada. A princípio, ele riu, atribuindo a falha à sua própria falta de jeito com a tecnologia moderna. Mas os incidentes se acumularam. O GPS de um entregador que nunca conseguia encontrar o caminho, sempre desviando para vilarejos vizinhos. Erros estranhos em registros digitais de propriedades, onde Valada era mencionada, mas sem coordenadas exatas, como se fosse um fantasma geográfico. Valada estava, lenta e silenciosamente, desaparecendo do mapa digital. Sofia, alarmada pelas preocupações de seu avô, tentou alertar as autoridades. Ligou para órgãos governamentais, para empresas de mapeamento, para qualquer um que pudesse dar uma explicação. Mas suas chamadas eram recebidas com ceticismo, por vezes com desdém. Ela era vista como uma excêntrica, uma jovem historiadora apaixonada demais por uma vila que, para o mundo exterior, mal existia. A própria comunidade de Valada, acostumada ao isolamento, inicialmente ignorou o fenômeno. Para que precisavam de mapas digitais se sabiam o caminho de cor? A complacência, porém, não durou. O primeiro a sentir o impacto real foi um jovem morador, filho de um dos tecelões, que havia se mudado para a cidade grande em busca de oportunidades. Ele tentou guiar um amigo até Valada usando o celular, mas a cidade simplesmente não aparecia. Confuso e mais tarde assustado, ele retornou, sua voz trêmula ao relatar a experiência. É como se não existíssemos, ele sussurrou, e o medo começou a se espalhar. Elias, vendo o pânico nos olhos de Sofia e dos vizinhos, sentiu uma confirmação gelada de seus piores temores. Com as mãos trêmulas, ele puxou de um baú empoeirado um antigo diário de família,
com páginas amareladas e capa de couro gasta. Sombras, leu Sofia, e o esquecimento digital. O diário falava de eventos semelhantes, de uma maldição que assombrava Valada há gerações, apagando-a da memória do mundo. A revelação mais chocante veio nas últimas páginas. Uma antiga disputa por terras, décadas atrás, com uma corporação tecnológica que havia sido apagada da história, mascarada como um acidente. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A busca desesperada de Sofia e Elias começou, transformando a casa da família Teixeira em um quartel-general de arquivo. Eles vasculhavam papéis antigos, livros empoeirados, tentando conectar os pontos entre as lendas de Elias e a realidade digital que se desintegrava. Sofia, com sua mente analítica de historiadora, sentia-se dividida entre a lógica científica que a impulsionava e a crescente evidência de algo inexplicável. Elias, por sua vez, insistia que era uma maldição ancestral, uma sombra que se estendia de um passado distante. O silêncio dos registros digitais era ensurdecedor. Cada tentativa de buscar Valada online resultava em um vazio. Fotos, documentos oficiais, até mesmo menções em redes sociais feitas pelos moradores, tudo estava sendo sistematicamente apagado. Era como se Valada estivesse sendo limpa da existência digital, um fantasma em um mundo conectado. Sofia sentia uma angústia crescente, uma batalha entre sua formação acadêmica e a verdade que se desdobrava diante de seus olhos. Então, um contato inesperado. Um e-mail anônimo criptografado chegou à caixa de entrada de Sofia. O remetente identificou-se apenas como ex-funcionário da corporação. Ele revelou que a corporação tecnológica mencionada no diário de Elias havia desenvolvido uma tecnologia de ponta capaz de remover digitalmente locais indesejados, apagando-os da consciência coletiva online. Era uma ferramenta poderosa, utilizada para fins obscuros. O ex-funcionário prosseguiu, revelando a traição antiga. A corporação havia sido responsável por um apagamento anterior, há décadas, mascarado como um desastre natural. O objetivo era adquirir terras valiosas, e o avô de Sofia, Elias, havia sido um dos poucos a resistir e a se lembrar do que realmente acontecera. A história se repetia, mas agora com uma tecnologia muito mais avançada e insidiosa. A motivação da corporação era, como sempre, o lucro. Sob Valada, jaziam reservas minerais inexploradas de valor inestimável. O esquecimento digital era a forma perfeita de remover a comunidade sem deixar rastros, sem burocracia, sem protestos. A cidade simplesmente deixaria de existir para o mundo exterior, e seus recursos seriam explorados em segredo. A ameaça crescente tornou-se palpável. Membros da corporação começaram a aparecer em Valada, não para interagir, mas para monitorar. Carros escuros e silenciosos deslizavam pelas estradas empoeiradas, seus ocupantes observando com uma frieza quase fantasmagórica. A presença deles era um lembrete constante da vigilância, um presságio de que o fim estava próximo. O desaparecimento físico começou de forma sutil. Placas de rua sumiam inexplicavelmente, como se arrancadas por uma mão invisível. Edifícios inteiros pareciam se tornar invisíveis para quem não era da comunidade, uma névoa mental que os impedia de serem notados. A energia elétrica em Valada começou a falhar, intermitente, depois constante. Os telefones celulares, antes apenas sem sinal de GPS, agora paravam de funcionar completamente. A cidade estava sendo isolada, digital e fisicamente, uma bolha de esquecimento prestes a estourar. No ápice dessa tensão, Elias, com um olhar de desespero e uma lucidez assustadora, entregou a Sofia um amuleto antigo, talhado em pedra escura. Mantenha a memória viva, minha neta.
sussurrou ele, suas palavras carregadas de um peso ancestral. É tudo o que nos resta. A cidade pulsava com uma energia estranha, o presságio de um apagamento final, e o amuleto parecia ser o único elo com o que Valhalla um dia fora. O ar em Valhalla vibrou com uma energia estranha, pesada, quase dolorosa, quando a corporação executou a fase final do apagamento. Drones, antes quase imperceptíveis, agora sobrevoavam a cidade em formações intimidadoras, emitindo pulsos eletromagnéticos que pareciam rasgar o tecido da realidade. Cada onda era um golpe, uma facada na memória de Valhalla, um apagamento sistemático que não visava apenas a tecnologia, mas a própria consciência. Sofia, com o amuleto de Elias apertado na mão, sentiu uma dor aguda no peito. Ela tentou registrar o que podia, seu celular tremendo e piscando, capturando imagens distorcidas de uma cidade que se desintegrava. As pessoas de Valhalla, seus vizinhos, seus amigos, começaram a mostrar sinais de esquecimento. Rostos antes familiares agora se tornavam vagos. Nomes se perdiam em sussurros. Uma senhora que sempre a cumprimentava com um sorriso caloroso, agora a olhava com a frieza de uma estranha. O pulso não apagava apenas dados, mas memórias, laços, a própria essência de quem eles eram. Elias, seu avô, o guardião de Valhalla, recusou-se a sair. Ele estava sentado em sua cadeira de balanço na varanda, os olhos fixos no horizonte, como se tentasse absorver cada último detalhe da cidade que amava. Sua figura, antes tão sólida e imponente, começou a se tornar translúcida. Sofia correu para ele, estendendo a mão, mas seus dedos passaram através de seu ombro como se ele fosse um fantasma. Sua imagem se desfez diante dos olhos dela, transformando-se em uma névoa dourada que se dissolveu no ar. Elias não havia morrido. Ele havia se tornado parte da cidade que se desvanecia, um guardião final, uma memória viva que se sacrificava para que Valhalla não fosse completamente esquecida. A dor de Sofia era insuportável, um vazio que se abriu em sua alma. Com o coração em pedaços e os olhos marejados, Sofia escapou por pouco, levando consigo os poucos registros digitais que conseguiu salvar. Fotos granuladas, vídeos tremidos, áudios distorcidos e, mais importante, o amuleto de Elias e a memória vívida de seu sacrifício. O peso da perda e a memória de Valhalla eram um fardo que ela carregaria para sempre, mas também uma força motriz. Fora de Valhalla, a nova realidade era cruel. Ninguém se lembrava da cidade. Mapas não a mostravam. Registros históricos foram reescritos, lacunas preenchidas com eufemismos ou simplesmente ignoradas. Sofia era a única que se lembrava, a única portadora da verdade de Valhalla. A corporação havia vencido, ou assim parecia. Mas Sofia não se rendeu. A dor da perda se transformou em uma vingança silenciosa, uma determinação inabalável. Ela se tornou uma ativista, dedicando sua vida a expor a corporação tecnológica e a verdade sobre Valhalla. Usando os fragmentos de memória que salvou, ela teceu uma nova narrativa, uma história clandestina que circulava em fóruns obscuros da internet e em encontros secretos. Ela percebeu que a verdadeira vitória não seria trazer Valhalla de volta fisicamente. Isso era impossível. Mas mantê-la viva na memória coletiva, um oásis de verdade em um deserto de mentiras. Anos se passaram. Sofia estava velha, seus cabelos brancos e suas mãos enrugadas, mas seu fogo interior ardia com a mesma intensidade. Sua história, a história de Valhalla, espalhou-se como um vírus, sussurrada em cantos esquecidos da web, compartilhada entre aqueles que questionavam a história oficial. As pessoas começaram a duvidar, a procurar por Valhalla, a sentir que algo estava faltando, mesmo sem saber o quê. A semente da dúvida havia sido plantada. Então, um dia, algo misterioso aconteceu.
Em um mapa digital, um pequeno ponto de luz apareceu onde Valada costumava estar. Piscou intermitentemente. Uma falha no sistema ou talvez um sinal do além. Um eco da memória que se recusava a ser apagada. Era um lembrete sutil. Um testemunho de que, apesar de todos os esforços da corporação, a memória de Valada ainda vivia. Um farol bruxuleante na escuridão do esquecimento. O legado sombrio da corporação havia falhado em apagar a verdade. E a resistência da memória de Valada, mantida viva por Sofia, continuaria a brilhar.